Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí, pessoal, à GST Academy. Galera, hoje estamos em mais uma aula da nossa série Instrumentação Industrial, uma jornada até a Petrobras. Contar até aqui um relato para vocês, né, turma? E, na verdade, eu estou muito feliz de estar compartilhando e poder compartilhar conteúdo com vocês nesse último mês, né? A gente basicamente aí já completou um mês de GST Academy. Passou rápido demais. E, poxa, o resultado tem sido significativo, né? Tem sido incrível. A galera já tá ali enganjada na comunidade, já atingimos ali um grupo de pessoas bem interessado, né, e bem ativo e colaborativo em estar compartilhando informações, crescendo junto. Cara, a comunidade tá muito bacana, pessoal, tá muito bacana. Então você que tá assistindo aí de repente pela primeira vez, ou que já tá assistindo e ainda não tá fazendo parte lá do grupo do Telegram, né, trocando figurinha, aprendendo com a comunidade, poxa, se inscreve aí, acessa o link aí do Telegram que tá na descrição. Porque é de graça, né? Olha que legal, é conhecimento gratuito, não estou te cobrando nada aqui, não tem nenhuma taxa, não tem nenhuma pegadinha. É simplesmente um grupo onde o pessoal se junta ali para estudar e evoluir. E claro, né, nesse período aí de pré-prova, né, pré-concurso, também para evoluir junto, né, e potencializar os estudos em rumo a conquistar uma vaga, né? Então tá muito legal. Hoje eu abri ali o grupo, né? E, cara, tinha mais de 200 mensagens. Eu falei, nossa, que loucura. O pessoal falando pra caramba, compartilhando material, corrigindo questões em grupo, né? Um ajudando o outro. Ah, um errou, o outro fala, não, você errou por isso, conserta aqui, olha, essa questão foi anulada por esse motivo. Ah, vamos fazer aqui um quiz. Cara, a galera monta até quiz. Tem um simulado ali em tempo real rolando na comunidade, né? Eu até pensei, o pessoal, na verdade, tinha pedido ali no começo, ah, monta um simulado e eu acabei percebendo que eu nem preciso mais fazer isso, porque o engajamento da equipe ali, né, da comunidade já está tão orgânico e ativo que já não faz nem mais sentido eu montar ali um simulado para a galera testar, né, os conhecimentos, porque eles já estão fazendo isso o dia inteiro ali, né? Então tá muito bacana, de verdade. Então não deixe de fazer parte. O link do grupo do Telegram tá aí na descrição do vídeo, beleza? E, pessoal, também lembrando, né, eu sempre deixo aí as referências bibliográficas, né, que você pode estar adquirindo aí na descrição do vídeo também, tá? Lembre, né, quando você adquirir a referência bibliográfica, você também ajuda aí o nosso canal a crescer, tá? Não só isso, também deixando o seu like, compartilhando, né, com seus amigos, com as suas amigas interessadas, enfim, e se inscrevendo principalmente no canal também. Não deixem, né, de se cadastrar lá, se cadastrar não, né, mas de seguir a página, né, ou seja, a rede social da GST Academy. Eu hoje, né, também fiquei muito feliz que nós batemos 300 inscritos no canal. Então imagine esses 300 inscritos ali também ajudando a gente na comunidade do Instagram, né? Ou seja, tanto na minha conta pessoal ali, que também basicamente é uma extensão da conta oficial da GST Academy, e também na própria conta lá, né? Da GST Academy. Então, se você segue a gente lá, curte o nosso conteúdo, compartilha, né? Os nossos posts também, ajuda no crescimento da comunidade, né? Então, faça esse pedido aí já que você está inscrito ou vai se inscrever, também pega lá, né? Na descrição do vídeo eu sempre deixo os links para o nosso perfil no Instagram. Então siga a gente lá também, deixe os likes nas nossas postagens, comente as nossas publicações e compartilhe também o nosso perfil com seus amigos e amigas também, tá? Mas enfim, já falei pra caramba, né? Agora vamos ao que realmente interessa, que é a nossa quinta aula. Então, eu resolvi aqui trazer para vocês hoje controle automático de processos, né? Uma extensão do que a gente tem falado ao longo das últimas aulas, né? Ou seja, a gente vai evoluindo passo a passo aí, né? Devagarinho, de uma forma, eu tento trazer de uma forma mais resumida para vocês e mais objetiva, tá? Então, a parte muito teórica, muito maçante aí, eu deixo para que vocês busquem a partir de referências, ok? Bom, nessa aula a gente vai falar também muito sobre os algoritmos ali, né? Ou seja, as ações de controle, que é o proporcional, integral, né? O proporcional integral mais derivativo, enfim, que a galera sempre fica presa muito a esse tipo de conteúdo, principalmente por conta do rigor matemático, tá? Eu trouxe o algoritmo clássico para vocês, ou seja, o modo de controle clássico, né? O PID mesmo, convencional, principalmente aquele que a gente trabalha em processos contínuos, né?
por exemplo, controle de nível, vazão, temperatura, enfim. Só que eu não trouxe aquele rigor matemático, até porque tem vários canais aí no YouTube, tem muitas pessoas, muitos profissionais, engenheiros, mestres, doutores, enfim, que colocam ali resoluções matemáticas, a quais vocês olham e falam, nossa, se eu não souber isso aqui, né, eu não consigo trabalhar com P&D. Enfim, e você fica, nossa, eu preciso estudar mais matemática, caramba, eu devia ter prestado um pouco mais de atenção nisso na faculdade. Ou então, vamos descer um pouquinho aí, né, esse rigor, né? E vamos pensar talvez assim a um nível técnico, a um nível de qualificação, profissionalizante, enfim. O qual normalmente esse tipo de matemática nem é abordada, né? E são ali derivadas, integrais, enfim. E aí você fica limitado, você não consegue entender a dinâmica desse modo de controle e nem estudar. Então eu não trouxe uma resolução matemática. Se é isso que você está procurando nesse vídeo, esquece. Eu não vou falar sobre isso, então já pode até pular lá pro vídeo, enfim, de outro amigo aí, né, de outra pessoa, que venha e descreva, né, e calcule o passo a passo aí com vocês. Eu não vou fazer isso. Eu vou tentar mostrar para vocês uma forma mais prática e interpretativa do funcionamento desses modos, né, ou seja, desses algoritmos ali de controle, né, como que funciona, tá? Como que é o comportamento daquele cálculo, né, matemático de cada ação de controle. Beleza? Então, vamos lá. Passando aqui. Primeira coisa, né? A gente até já falou em algumas outras aulas. A gente tem que pensar no controle manual e no controle automático, né? Para que a gente consiga lembrar, né? Ou entender onde que vai ser aplicado esses modos de controle, enfim, essas ações de controle. Então, primeiro controle manual, né? O que é o controle manual? É aquele controle realizado por meio da intervenção humana. Então, eu tenho lá um processo, como ilustrado aqui na imagem, né, na figura para vocês. Eu tenho lá um operador, né, manipulando ali uma válvula, e aquela válvula, a princípio, está controlando ali, vou imaginar a vazão de um gás, né, porque tem um queimador ali dentro parece um forno, né, nesse processo. Eu tenho lá, né, um indicador de temperatura, a qual aquele operador está visualizando aquele indicador de temperatura, e tem o processo rodando em si ali, né? O processo acontecendo. Esse operador, a partir de uma leitura, né, visual, né, ou seja, um sensoriamento, uma indicação que ele tem no processo, ele vai manipular ali, né, uma válvula abrindo ou fechando para aumentar ou diminuir essa temperatura do processo. Só que notem que nesse momento, né, ou seja, nessa ação aí, ele está executando esse processo manualmente. Então, as tarefas de medição, decisão e ação dependem de um operador, ou seja, depende de uma intervenção humana, né? E isso acontece de forma manual, né? Ou seja, ele faz isso manualmente. Não existe instrumentos nesse momento, ok? Então, os processos industriais, né? Costuma ter ali a opção de uma intervenção manual. Tudo bem que às vezes a gente olha o processo manual, o controle manual, ele só está envolvido, ele só está presente naquele tipo de processo que não tem instrumentos ou que não tem um certo nível de automatização. Não, não é isso. É o contexto, tá? Se eu tiver lá uma planta, uma malha de controle, né? E ela for automatizada, ou seja, ela já trabalha com instrumentos ali, ela já tem um modo de controle automático, né? Tem CLP, tem transmissores com sensores, né? Enfim, válvulas proporcionais, enfim, elementos finais de controles presentes ali. Aquele modo automatizado ali, né? Ou seja, aquele controle, normalmente ele pode ter ali, né? Normalmente ele pode ter, não, normalmente ele vai ter uma opção de controle manual. Então, o controle manual, ele não serve só nesse sentido de, eu não tenho instrumento, eu preciso de alguém controlando ali. Não, ele também ajuda muito quando você quer fazer pequenos ajustes, testes em variações do próprio sistema, ou então quando um sistema automático falha e você precisa intervir manualmente ali para evitar talvez um dano ou uma perda de um produto, ou um acidente, enfim, naquele tipo de processo, tá? Então, o controle manual ele tem esse contexto, mas não visualizem o controle manual como uma ausência de instrumentos ou ausência de sistemas inteligentes, né? De sistemas automatizados, ok? Mas quando eu passo um sistema de controle para o modo manual, significa que eu tenho agora uma intervenção humana naquele sistema, ok? Eu tenho um controle automático. Nesse caso, o controle automático, eu já não vou ter essa intervenção humana, entre aspas, ok? Novamente, avalie o contexto da situação.
no controle automático, eu tenho sim instrumentos que vão gerenciar o modo de funcionamento e as ações corretivas naquele processo, naquela malha de controle, beleza? Que normalmente é o quê? O instrumento que faz a medição, né? Ou seja, coleta a informação, são os sensores e os transmissores, né? O conjunto do sensor-transmissor, mais os controladores, que são quem tomam as decisões, né? E eu tenho os elementos finais de controle, que são os instrumentos que vão gerar as correções, as ações no sistema para fazer a correção lá, né? Principalmente das nossas variáveis controladas, né? Que é a nossa PV, que a gente comentou, né, em aulas passadas, ok? Aqui eu estou utilizando instrumentos, mas significa que eu não tenho uma intervenção humana? Não necessariamente. A intervenção humana ela até pode acontecer no controle automático, tá? A nível de, sei lá, sala de controle, ou então IHM, né? Interação ali na interface homem-máquina. Então, o controle automático ele vai rodar em sistemas de forma que as ações corretivas não aconteçam manualmente, mas os ajustes, né? Pontos de set point, ou então trocar ali um dado, por exemplo, um ganho num controle proporcional, ou um ganho e o tempo integral, ou a taxa de reajuste num controle integral, né, mais proporcional, enfim, né, o ganho, desculpa, no controle proporcional, né? Isso aí depende da intervenção humana, né? Então, na verdade, o controle automático, sim, ele vai fazer esses ajustes dinâmicos, né, no processo, utilizando os instrumentos, mas os parâmetros de controle, né, e o monitoramento ali, o acompanhamento, costuma vir de uma intervenção humana, sim, tá? Ou seja, precisa de um ser humano, um operador ali, uma equipe de operação monitorando as condições do processo, né? Tanto que existe aí os operadores de processo, ok? Então, o controle automático ele só tem isso, né? Ele realiza o controle mediante instrumentos, independente da intervenção humana, mas não excluindo o ser humano em si, ok? O ser humano ali é necessário, tá, pessoal? Até porque uma malha de controle, ela não é constituída só de instrumentos, ela também tem um fator ali, pessoas, né? Então, essas pessoas participam do processo também, ok? Espero estar sendo claro aqui para vocês, né? Um processo contínuo, né? Temos algumas divisões para processo. Uma dessas caracterizações aí a gente chama de como se fosse uma classificação, né? Tem o processo contínuo. Então, o processo aí é dito contínuo quando a matéria-prima percorre os equipamentos e nesse percurso é efetuado sobre ela o processo. Às vezes é um pouco difícil definir isso, ou então, até numa leitura, o que seria essa ideia de processo contínuo. Mas se eu fosse simplificar para, se eu fosse não, se eu vou simplificar para vocês, né? Eu vou tentar pelo menos aqui. Pensem num processo contínuo como se fosse, sei lá, um banho, né? Um banho quente. Tudo bem? Ok? Pensem só na água, tá, pessoal? Um banho quente, né? Você está ali tomando só você e chuveiro, né? Enfim, e está acontecendo ali aquele processo. Um processo contínuo, se eu fosse avaliar um banho quente, eu posso tentar imaginar, né, a água esquentando, né? Então eu ligo lá o chuveiro no modo quente, né? Então tá lá, começa a aquecer a água aí, abro, né, a torneirinha, começa a cair água e aquela água está sendo continuamente adicionada, né? Ou seja, está sendo adicionado calor de forma contínua naquela água que está caindo do chuveiro, né, da ducha ali. Então, um processo contínuo é aquele sistema, ou seja, é aquela transformação, é aquela ação que está acontecendo de forma constante sobre o produto, né? Então, no chuveiro, né, aquele produto ali, a água vai, passa pelo chuveiro, né, ou seja, pela parte de aquecimento do chuveiro, da ducha ali, aquece e sai quente, né? E conforme o produto vai entrando, ele vai sendo aquecido e aquele produto vai indo embora, vai sendo consumido, né, no caso, por quem está tomando aquele banho, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um processo de nível, né? Então, no controle de nível ali, eu tenho, no final, ou seja, no consumo daquele produto que está sendo controlado o nível, para uma outra parte do processo da fábrica, né? E aquele produto consumido, ele se transforma lá em uma outra matéria-prima, enfim. Mas isso está acontecendo o tempo inteiro. Ou seja, não tem paradas, né? Toda hora o produto entra para reabastecer o tanque, para manter o nível, e tem produto saindo para como se fosse a característica do consumo, e esse nível ele precisa se manter ali dentro de determinado valor. Ou seja, a troca, né, a movimentação, ela é contínua. E o controle também é contínuo, ok? Então, um processo contínuo é um processo que tem a entrada de matéria-prima,
essa matéria-prima, ela passa por um processo e no final ali, né, a gente chama de produto final, é o resultado, né? Ou seja, o consumo, a atividade a qual aquele produto vai ser utilizado. Então, eu tenho a entrada constante e a saída constante de matéria-prima e o processo está rodando para manter aquela matéria-prima, né? Ou seja, aquele sistema ali dentro de determinados valores continuamente ao longo do tempo. Ok? Então, é basicamente isso aí, que é um processo contínuo. Tá? Agora, acabou que eu nem trouxe uma figura, né? Agora que eu estou vendo, ficou faltando alguma imagem aqui para tentar simplificar. Mas imagine um processo de batelada. Então, diferente do processo contínuo, em que sempre há um fluxo de massa, né? Enfim, de produto ali. No processo em batelada, uma porção discreta da matéria sofre todo o ciclo de processamento, desde seu estado inicial até ser considerada produto acabado, quando então é substituída por outra e todo o ciclo recomeça. Então, qual é a ideia de um processo em batelada, né? É como se fosse uma batida mesmo, né? Imagine um suco ali. Então, eu vou fazer uma mistura aqui onde eu quero fazer um suco. Para mim, tô falando da tua casa, né? Para você, enfim. Você vai pegar ali uma quantidade específica de água, né? Claro, depende do suco. Vou imaginar que suco, né? O suco de pozinho. Então, você vai pegar ali uma quantidade específica de água, vai colocar numa jarra, sei lá, 1 litro e meio, 2 litros, né? Depende da proporção ali, né? Da receita daquele suco. Você vai adicionar o pozinho, você vai misturar. Se precisar de açúcar, você vai jogar um pouco de açúcar num valor específico, né? Vai misturar, 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 vai ter aquela mistura ali homogênea. No final, você tem um produto acabado, que é o suco pronto. Você vai beber aquele suco vai acabar. Se eu quiser fazer novamente esse processo, eu vou precisar pegar uma porção de água, uma porção ali daquele suco de pozinho, uma porção de açúcar. E aí eu vou criar o quê? Uma mistura, né? Eu vou criar um processo onde eu tenho o quê? Um produto que ele fez aquela junção, ou seja, eu peguei aquela matéria-prima, eu processei toda ela ali num sistema, né, como se fosse um processo de mistura, né, e ela se tornou o produto acabado. E eu não peguei aquilo e fui fazendo de forma contínua, né? Então, tá entrando água e tá saindo suco, tá entrando água e tá saindo suco. Não, né, eu criei uma porção, eu fiz como se fosse um pedaço. Um outro exemplo, sei lá, o macarrão instantâneo, né, o famoso miojo. Então, no miojo você vai fazer o quê? Você vai esquentar um pouco de água, você tem uma porção de água, você vai colocar ali o macarrão instantâneo, né? Vai esperar lá o macarrão ficar pronto, né? O pessoal aí já tá olhando assim, pô, ele é especialista em miojo, né? E, enfim, você vai pegar aquele macarrão instantâneo, vai esperar, né? Ele amolecer, cozinhar, enfim, vai jogar depois o tempero, ou seja, uma porção de tempero, mistura, 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 coloca no prato, o produto tá pronto, né? Então, ele fez como se fosse uma bateladazinha, né? Então, ele teve ali uma porção de cada item e aquela porção misturada, né, junta ali, foi transformada num produto final. Então não existe continuidade, né? Então é meio que um processo que tem um início, meio e fim, e aí eu tenho que reiniciar aquele ciclo toda vez que eu quiser uma nova porção daquele produto, tá? Enfim, é basicamente isso aí, uma característica de um processo em batelada. Tá? Então trouxe algumas analogias para que vocês possam compreender o contexto de forma menos abstrata, ok? E aí um processo industrial, né, ou seja, quando ele está sendo controlado, ele pode também apresentar alguns tipos de problemas, que são os principais problemas, né? Que são eles capacitância, resistência e tempo morto. Basicamente são situações em que podem, né, afetar a performance do controle em si. Só que eu destaco aqui para vocês, esse tipo de problema, normalmente, turma, ele está intrínseco no próprio processo, né? Ou seja, ele faz parte da característica, às vezes, construtiva da própria malha. São relações físicas, mecânicas, enfim, talvez algumas influências climáticas até, aos quais você não vai conseguir eliminar, porque já está ali, né? Faz parte, é intrínseco. Então você tem que entender que o seu controle em algumas situações ele vai agir até determinado ponto. Então ele tem um limite, né? Não necessariamente você vai ter uma malha perfeita, igual às vezes você teve aí num curso técnico, ou então que você viu na sua graduação lá, que você faz, pega simuladores diversos e aqueles simuladores ou aquelas plantas de simulação, enfim, poxa, gera aquele erro, né, quase zero sempre. Poxa, o sistema não tem nenhum tipo de overshoot, ou então, né, o tempo morto é o menor possível, e você fala assim, caramba, tudo funciona, né? Matematicamente aqui tudo funciona.
Mas quando você vem para o mundo real, nem sempre isso acontece, né? Na verdade, dificilmente isso acontece de forma perfeita. Então, é uma coisa muito engraçada. Eu, uma vez, cara, uma vez não, né? Várias vezes eu já ouvi isso de profissionais mais experientes, principalmente em operação, que trabalham, né, há anos aí com instrumentação e também essa parte de controle. E eu fui notando, fui percebendo isso ao longo dos meus anos aí, né, trabalhando com automação, instrumentação, enfim, né? E, cara, a melhor técnica de controle, ou seja, a melhor forma de estabilizar um sistema, né, é tentativa e erro. Mas não é tentativa e erro de você sair chutando valores, mas sim o tentativa e erro de você buscar compreender, né? Eu até falei, pessoal, se tiver a galera da comunidade do Telegram aí, da GST Academy, vai estar me ouvindo falar isso de novo, né? Não é chutar, mas entender o funcionamento de cada modo ali, de cada ação de controle e atuar em cima disso, também analisando todo o contexto e essas características presentes num processo, tá? São questões até mesmo de você analisar aonde que está posicionado esse elemento final de controle, aonde que são as tomadas de impulsos ali no momento das medições, enfim, você tem que analisar o contexto. E você tem processo, né? Tem malhas de controle também que você vai trabalhar ali, ou então você vai atuar. E você não vai conseguir entender aquilo da noite pro dia. Ah, em uma semana que eu consigo entender tudo isso. Não, cara. Tem malhas que são tão complexas o seu comportamento, os seus estudos, o seu funcionamento, que às vezes para você entender até como operador, você vai levar anos, né, meses para conseguir pegar a dinâmica de como aquele processo se comporta, até mesmo porque você vai depender da sensibilidade. Então, é onde aquela teoria ali matemática, ela fica um pouco mais distante, mas não significa que ela não existe. Você precisa entender ela, sim, ali, o seu funcionamento, para que você possa intervir no controle, mas no final é sensibilidade, cara. É aquela questão tentativa e erro. É análise crítica do sistema de fato para que você consiga ter sucesso durante os processos ali de estabilização, né? E aí esses problemas que eu estou colocando aqui para vocês, eles acabam, né, que eles ficam intrínsecos ali, a gente tem que tentar buscar ter essa sensibilidade para entender quando que é problema referente a uma dessas categorias ou se de fato é um mau ajuste na sintonia do controle, tá? Então, um desses problemas é a capacitância. Então, o que é capacitância? É a capacidade que parte do processo tem de armazenar energia ou material. É como se fosse, é engraçado, né? Como se fosse um capacitor, né? Essa definição. Mas imagine ali sei lá, um sistema de troca de calor, que é onde eu tenho, naquela troca de calor ali, um equilíbrio térmico no sistema, ou seja, o sistema está absorvendo temperatura. Eu acho que é uma das complexidades no controle de temperatura, né? Então, se eu tenho uma malha ali, onde eu quero um pedaço da malha onde eu quero controlar a temperatura, e eu não tenho uma troca de calor, né, um sistema de resfriamento eficiente ali, principalmente se o sistema for cíclico, né? Eu vou ver que o próprio processo em si, ou seja, o próprio equipamento, os instrumentos, tubulação, vão começar a adquirir, né? Vão começar a absorver essa energia térmica ali, e isso é do processo, troca de calor é físico, né? E aí essa capacitância, essa energia acumulada, diminui o tempo de resposta, né? Dificulta ali as ações de controle, de correção, principalmente para um dos lados, nesse caso, se ele está absorvendo energia, né? Para mais, está subindo ali, esse acúmulo de energia vai diminuir a capacidade, talvez, de correção para reduzir, né, a temperatura nesse exemplo. Então, é a capacitância, o processo está absorvendo energia, né, a energia, ou então está ali fazendo um acúmulo de determinado tipo de material, né, enfim, está guardando alguma coisa ali que me atrapalha, né, atrapalha o sistema de controle funcionar. Tem também a resistência. Então, são as partes do processo que resistem a uma transferência de energia ou material entre capacitâncias, né? Um pouco complexo de entender isso aqui também, só pela definição. Mas, às vezes, isso aqui é uma característica, talvez, exemplo lá, né? Eu acho que o exemplo mais clássico é o que a gente encontra em todas as literaturas, talvez por ser a forma mais simples de definir, né? Esse tipo de problema, a aplicação, por exemplo, de um poço de temperatura na haste de um sensor, né? Vamos lá, de um PT100, um termopar. Poxa, se você coloca só um termopar direto ali em contato com um processo para medir temperatura, obviamente a curva de reação dele, né, ou seja, a percepção, a sensibilidade dele, vai ser muito mais rápida, né? Ou seja, essa curva de reação vai ser mais rápida se você não utilizar, por exemplo, um poço de temperatura, porque vai ser como se fosse uma capa, uma proteção. Então ele acaba como se fosse se tornando aí uma barreira, né, para a percepção daquele sensor. E aí essa barreira pode acabar
implicando até mesmo a resistência e a capacitância em algo que a gente chama de tempo morto. Claro que o tempo morto ele também depende aí da velocidade de resposta, né, do tempo de resposta dos sensores. Mas às vezes esse tempo de resposta não é devido à tecnologia que você está usando ali, o tipo de sensor, mas sim algo proveniente da capacitância e da resistência do processo. Então, o tempo morto é o quê? É o tempo verificado entre a ocorrência de uma alteração no processo e a sua percepção aí pelo elemento sensor. Então, a temperatura mudou, já tem 2 graus, e o sensor ainda não identificou essa mudança de temperatura. Poxa, isso é o tempo morto, é como se fosse um atraso no tempo de resposta, mas, como eu falei, existe sim um tempo de resposta do instrumento em si, mas não costuma ser muito pequeno, né? Principalmente instrumentos microprocessados ali, né? Instrumentos inteligentes. Mas, caramba, ou sensores convencionais, né? Mas sim pela resistência e capacitância do processo, né? Ou seja, essa dificuldade que ele tem ali de transferir essa informação para o próprio elemento que está fazendo o sensoriamento. E aí causa um tempo morto, tá? Então essas são as principais características, as principais problemáticas que a gente vai encontrar numa malha, né? Num processo de controle, ok? E aí, esses controles, eles também trabalham em cima de ações. Cara, essa parte aqui de ação, né? Ela é muito importante. Não que as outras não sejam importantes, mas isso aqui, às vezes, dá uma dor de cabeça quando o cara ele não percebe o tipo de ação, porque isso aqui não depende só também do modelinho, né? Vamos dizer assim, da funcionalidade, do ajuste seletivo da ação de controle, mas também da posição ali, muitas das vezes, onde se encontra o elemento final de controle. Então, eu vou tentar exemplificar aqui para vocês, tá? Vou fazer o meu desenho super bacana aqui, utilizando o mouse, que fica uma obra de arte. Vocês gostam? Mas vamos imaginar aqui um controle de nível, né? Finge que é um reservatório, beleza? Se você achar que não é, né? Minta, por favor, fala. Diga que é. Mas vamos imaginar aqui uma válvula de controle, beleza? Imaginar aqui uma válvula de controle proporcional, né? Enfim, sinalzinho aqui. Automático, aquela coisa toda, né? E aí tem o consumo, né? Imagina aqui o consumo do processo, beleza? E aqui tem o produto entrando no processo, né? E aí vai ter uma válvula, uma bomba, enfim, alguma coisa alimentando esse reservatório. Pensem o seguinte, se eu quero manter o nível, imagine aqui que eu tenha uma entrada constante, tá? Então, vou colocar aqui, ó, né, de constante, beleza? Imagine que a entrada de produto desse reservatório, ela seja uma entrada constante. Se eu quero, né, manter esse nível em um determinado valor estático, eu vou encontrar um ponto de equilíbrio nesse elemento final de controle que está na saída do tanque, beleza? Logo, né, ele vai equilibrar com a entrada. Mas, se eu quiser reduzir, né, o nível desse tanque, eu vou ter que aumentar, então, a vazão no consumo. Então, teoricamente, aqui, né, eu vou ter que aumentar a vazão, né? Ou seja, eu vou ter que abrir mais a válvula para que o nível comece a descer. Então, né, eu quero fazer o quê? Eu quero diminuir, tá, a quantidade de produto no reservatório. Logo, né, se eu quero fazer o contrário, eu quero que o nível suba, além, né, desse ponto de equilíbrio, eu já vou fazer o contrário. Eu vou fazer a válvula fechar, né, e o nível ele vai começar a subir, ok? Só que preste atenção, se eu mudar a posição, vou apagar esse cara aqui, e vou mudar a posição desse elemento final de controle. Agora, imagine que eu tenha um consumo constante, ok? Ó, const. Tá? E esse elemento final de controle, ele está aqui. Não vou fazer muito bonito não, tá? Mas ele está na entrada do processo e está colocando produto. Primeiro, ponto de equilíbrio para manter o nível estável, né? Vai ser um ponto em que a vazão de entrada fica equivalente à vazão de saída, certo? Agora, se eu quiser aumentar o nível desse produto, né? Ou seja, subir o nível desse produto dentro desse reservatório, eu já vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar aqui, claro, né? E vou modificar, né? Cara, vou abrir também, né? Essa válvula aqui para jogar mais produto dentro do reservatório, certo? E se eu quiser, no caso aqui, diminuir o nível, eu vou começar, né, a fechar, tá? Essa válvula para ela reduzir, né? Ou seja, para ela começar a diminuir o nível desse reservatório. Então, eu tenho duas posições ali a qual eu posso interpretar
essa minha válvulinha aqui, né? Ou seja, esse meu controle, tá? Então, vou desenhar outro aqui, para a gente criar analogia. Entrada constante. Eu abro, né, essa válvula, o nível desce, né? Eu fecho a válvula, o nível sobe. Aqui eu abro a válvula, o nível sobe, né? E eu fecho a válvula, o que que acontece? O nível desce. Novamente, no exemplo aqui, eu abro a válvula, o nível desce, eu fecho a válvula, o nível sobe. No de cima, eu abro a válvula, o nível sobe, eu fecho a válvula, né? O nível desce. Caramba, eu mudei o comportamento do sistema simplesmente mudando a posição do elemento final de controle. Preste atenção aqui que isso não teve ainda, né, nenhuma ligação direta, vamos dizer assim, com a ação do controlador, tá? Vocês podem notar ali que a válvula ela fez a mesma ação, abriu e fechou, tá? Ela abriu, fechou. Só que a posição dela no processo também tem que ser interpretada para que você consiga determinar qual vai ser a melhor ação, como que vai se comportar essa ação do controlador. Então aqui, ó, no controlador em modo de ação direta, qual é o seu comportamento? Então recebe esse nome porque, supondo-se o ponto de ajuste constante, né? Ou seja, processo rodando. Se a variável controlada tender a subir, o sinal de entrada do bloco, ou seja, o modo de controle, tenderá a subir. E a saída, ou seja, a correção, também. Então, resumindo aqui, quando houver um aumento de sinal da variável controlada, teremos um aumento no sinal de saída, que esse sinal de saída é o sinal de correção lá, né, do controlador para modificar o elemento final de controle. Agora vamos pegar esse comportamento e trazer para esses dois cenáriozinhos aqui. Caramba, pessoal, dei mole. Eu botei minha carinha aqui e, né, não deu para vocês verem o desenho. Às vezes eu esqueço. Eu tenho duas telas, né? Na de baixo não tem o meu rosto. Mas enfim, só para trazer aqui o que vocês não enxergaram, né? Eu mudei a posição, né? Ó, se eu abro a válvula, né, o nível desce, nesse exemplo aqui de baixo. Se eu fecho a válvula, o nível sobe. Na de cima, se eu abro a válvula, né, o nível sobe. Se eu fecho a válvula, o nível desce. Beleza? Então, é o contrário. Tá? Posicionalmente pensando. Agora eu vou adicionar a ação de controle, né? Ou seja, o modo do controlador aí. Não a ação de controle, né? Mas o modo do controlador. Nesse caso aqui, ó, vamos imaginar que eu tenha um controlador aqui em modo de ação direta para esse cenário aqui. Então, no ação direta, se o nível subir, o que, que vai acontecer aqui? A válvula vai abrir, né? Ou seja, a vazão vai aumentar. Ação direta. A PV aumenta, a MV também aumenta. Só que olha o problema nesse caso aqui. Se eu estou usando o controlador no modo de ação direta com o sistema nessa posição ali, né, ou seja, o elemento final nessa posição, poxa, se eu quiser, né, o nível está subindo, tá? E eu quiser que o nível se estabilize ou desça, vai ficar um pouco complicado, porque a ação é direta, né? Então, na ação direta, o nível está subindo, poxa, o sinal de saída ele está tentando fazer o quê? Ele está aumentando também, né? E aí começa a ficar um pouco complexo para mim. Porque esse modo de ação do controlador, ele entra no bloco de parametrização do PID, tá? Então, o PID, ele avalia o modo dessa ação do controlador para determinar qual que vai ser o valor de saída. Então, a PV está subindo, o nível está subindo, a válvula também está abrindo, a vazão está aumentando. Cara, como é que eu vou fazer aqui para, poxa, reduzir esse nível? Até porque, se o nível estiver descendo, né? Poxa, a válvula vai estar fechando também. Então, é como se eu estivesse potencializando o esvaziamento ali do reservatório ou potencializando, né, o aumento lá do nível. Fica uma coisa que ele não consegue estabilizar tão bem, ele não consegue entender tão bem. Então, aqui agora, se eu coloco na outra posição essa ação direta, ó, aqui já mudou, né? Cara, isso aqui vocês vão notar o quanto de informação e o quanto de observação a gente tem que ter só nessa parte aqui, ó. Mas agora eu vou pegar de baixo. Poxa, se o nível está subindo, né, o que, que vai acontecer? O modo do controlador ele tem que funcionar como se fosse ação reversa, né? Ação direta, desculpa. Por quê? Porque o nível subiu, a válvula, né, a vazão tem que aumentar. Então a PV aumenta, a MV também aumenta. Agora fez sentido para mim, né? Ou seja, para a gente como um todo. Então, isso seria um exemplo da ação direta. A PV sobe, a MV sobe.
Só que tá vendo que a posição do elemento final ali modifica esse comportamento, né? Pô, mas enfim, isso aí é meio óbvio, então, não sei, né? Talvez seja óbvio para você ou não. Mas e daí, né? O que, que pode impactar mais? Acho que isso não é tão complicado às vezes de entender. Às vezes vou falar para vocês que pode ser complicado sim, tá? No sentido de que os elementos finais de controle, principalmente quando são válvulas, né? Eles possuem os posicionadores de válvula. E aí esses posicionadores, ele tem ajustes, né? Ele tem parâmetros ali de configurações, né? Para o modo de funcionamento da válvula. Então, não só, olha que doideira, não só o controlador vai ter o seu modo de ação de controle, mas também o elemento final de controle também tem esse modo de ação direta e reversa. Por exemplo, para determinar se for uma válvula que utiliza ar, né, comprimido para abrir e fechar, ela também vai ter lá nas parametrizações dela a ação direta e reversa. Então imagine, se você colocou aqui, poxa, um sistema para funcionar com ação direta, mas o seu elemento final de controle não está ajustado de forma lógica para responder a resposta do controlador, poxa, você vai estar colocando o controlador no modo de ação direta, mas a sua válvula, né, o seu elemento final de controle, está trabalhando de forma contrária, por exemplo, no reverso. E para aquele seu arranjo ali não faz sentido. Então você tem que interpretar tanto a configuração do elemento final de controle, também com a configuração do modo de controle, né? Ou seja, da ação do controlador. Então, cara, tem que ter aquela análise, aquele senso crítico, né? Então, é uma questão lógica, né? Uma questão de raciocínio ali, de interpretação do modo, né? Ou seja, da dinâmica do sistema, tá bom? Então, fica esse alerta aí para vocês. Avalie o contexto, posicionamento do elemento final de controle, o modo da ação, né, de controle do elemento final, né, e também o modo da ação do controlador. Então aqui, ó, vou pegar esse exemplo aqui, né, que eu usei uma ação direta, beleza? Ah, tudo bem. Então, se eu aumento a saída, significa que, por exemplo, se esse elemento final de controle aqui ele tiver configurado para uma ação direta, se eu aumento o sinal, né, de ação ali para a válvula, a ideia é que eu aumento o sinal, né, eu faço o quê? Aumento a saída, aumento a vazão. Agora, se esse elemento final estiver configurado, por exemplo, com uma ação reversa, o meu controlador está configurado com uma ação direta, mas, poxa, eu estou mandando aumentar o sinal no elemento final de controle, ele está se comportando ao contrário. Bum, babou, né? Não vai funcionar do jeito que eu gostaria ali, ou seja, o controle não está ajustado, a dinâmica do sistema não está ajustada. E aí, cara, eu vou ter que repensar, vou ter que bater ponto a ponto ali para ajustar o meu controle, né, as configurações do meu elemento final ali, para fazer sentido para aquele pedacinho ali da malha, né, ou seja, para o meu sistema. Espero que vocês estejam entendendo, galera. Se não estiver entendendo, coloque aí no comentário sua dúvida que eu te respondo, tá? Não tem problema. Beleza? Ou me chama lá, né? Acesse o grupo do Telegram, me manda uma mensagem no privado que eu vou te responder. Agora, na ação reversa, eu acho que agora fica mais fácil de entender com os exemplos que eu coloquei ali no slide anterior. A ação reversa é o contrário da direta, né? Então, quando houver um aumento no sinal da variável controlada, né, teremos uma diminuição no sinal de saída. Então, a análise de contexto você vai fazer da mesma maneira que eu coloquei para vocês no slide anterior. Só que aqui ela vai funcionar ao contrário, né? Olha, eu tenho um aumento do nível, né? Então, deixa eu ver se o desenho está aqui, né? Eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, um aumento do nível. A ideia é que eu tenha uma diminuição, por exemplo, na vazão, né? Se eu tiver com esse arranjo aqui. Só que se o nível está aumentando e eu estou diminuindo a vazão aqui, ó, ignorando, né, o modo de funcionamento ainda do elemento final de controle, né? Ou seja, a configuração, o que vai acontecer ali é que o nível vai aumentar também. Então, nessa posição aqui, ação reversa, talvez não faria muito sentido para mim. Então, eu poderia ou mudar o modo da ação de controle, né, o modo de ação do controlador, ou mudar a configuração do próprio elemento final de controle ali, né, para se ajustar ao meu sistema, ou faria sentido aqui se eu tivesse nesse outro arranjo, né? Claro que isso você não vai mudar no seu dia a dia, isso é estrutural, tudo bem? E aí, o que você vai fazer aqui, ó? Exemplo nessa posição. Na ação reversa, se o nível aumenta, né? Poxa, a vazão de entrada diminui. Então, eu consigo fazer, né, o contrário, para tentar estabilizar o nível, né? Conforme ele vai aumentando, a vazão vai diminuindo para tentar criar essa estabilização aí do meu sistema, ok? Então, são os modos, né, as ações de controle presentes, ok? Elas fazem parte dos controladores ali, principalmente nos algoritmos P&D. E aí, pegando os modos, né, de controladores, ou seja, os tipos de controladores, vamos dizer assim. O primeiro deles é o controle de duas posições, é o famoso liga e desliga, né? É o on-off. Esse aqui é clássico, é o controle mais simples de fazer,
é o mais barato, né? Enfim, ele quebra um galhão e é muito utilizado, na verdade, tá, turma? Opa, vou jogar minha carinha aqui pro outro lado. Ele é muito utilizado aí, tá? Ele é bem popular em vários sisteminhas. Simples, claro, né? Então, ó, nesse modo de controle, o elemento final de controle é movido a uma velocidade relativamente alta, entre duas posições pré-fixadas, né? Visto que essas duas posições do elemento final de controle são, em geral, totalmente aberto ou totalmente fechado, ou, né, ligado e desligado, né? Enfim, é o famoso on-off. Como é que ele funciona? Você vai ter aqui um ponto de ajuste, ok? É o nosso set point. E aí, o que vai acontecer? Ó, toda vez que a PV, né, ou seja, a variável controlada, passar ou chegar nesse ponto de ajuste, o elemento final de controle, ou ele vai a 0%, né, ou seja, ele vai desligar ali, ou fechar, dependendo se for a válvula, ou ele vai abrir 100%. Ele vai trabalhar sempre em dois extremos, né? Então, ele vai ficar liga, desliga. Ou então, abre totalmente, fecha totalmente. Abre totalmente, fecha totalmente. Acaba que ele vai ficar só nessas duas posições. Por isso, o controle se chama, né, controle de duas posições ou controle liga e desliga, né, o controle on-off. É o controle mais simples, o mais básico que a gente pode executar aí na parte de controle automático, tá? Só que esse controle de duas posições sozinho, isolado, ele pode ser um problema em algumas situações. Por exemplo, nesse gráfico aqui que eu coloquei para vocês, dependendo do sistema, não faz muito sentido eu ter esse arranjo aqui comportamental. Por quê? Porque muitas das vezes a resposta do controlador ela vai ser muito rápida, né? Não às vezes, ela costuma ser muito rápida. Então imagine aqui que você está tentando fazer um controle on-off de temperatura, tudo bem? E aí você colocou lá 50 graus Celsius como ponto de ajuste. Poxa, a temperatura vai subir, vai subir, vai subir, bateu 50 graus Celsius, beleza, o sistema vai parar de aquecer, né? Então vai desligar lá totalmente, sei lá, a resistência lá de aquecimento, enfim, ou então vai cortar, né, o gás para gerar queima no forno, qualquer coisa. Depende aí do processo, tá? Mas enfim, o elemento final de controle lá foi a 0%, não tem mais ação da NV, né? Então, pum, beleza. Cara, só que isso vai acontecer quando a temperatura bater em 50. Só que, quando que o processo ele vai ligar de novo, né? Quando a temperatura ali bater, poxa, 49,9. Então, a temperatura bateu 49,9, o sistema vai ligar de novo. Aí, quando que ele vai desligar de novo? Quando bater 50,1, por exemplo, ele vai desligar de novo. Então, ele vai ficar nesse limiar, né, de 0,1 a 0,1, ou até mesmo menos, depende muito da resolução do instrumento ali, do comparador, né, que você colocou para fazer essa ação de controle, que o sistema, na verdade, esse intervalo aqui de liga e desliga, cara, ele vai ficar uma coisa muito frenética, vai ficar algo meio assim, né? Agora, imagine se o seu elemento lá final, o seu dispositivo de aquecimento, estiver sendo acionado, por exemplo, por um relé eletromecânico, a contatora. Imagina, a contatora vai ficar, né? Vai ficar igual o Kiko lá, né? Acionando, ligando, desligando loucamente, até colar o contato ou queimar, né? A bobina ali da contatora, enfim, se for um relé ou qualquer outro sistema. Ou então pode, eu vou usar um relé de estado sólido. Não importa, você vai ficar ali, às vezes, com aquela ação de controle liga e desliga de uma forma tão constante que o seu sistema não vai conseguir nem estabilizar, porque é uma resposta tão maluca, tão rápida e tão irregular para alguns sistemas que você não vai conseguir. Claro, se o sistema for um sistema em que você consegue fazer com que essa dinâmica faça sentido, né? Tudo bem, você pode usar esse controle de duas posições. Mas na maioria dos casos isso não é muito positivo. E aí a galera faz o quê? Né? Passa para uma adaptação a esse sistema de controle aí de duas posições, né? Que é a adição do que a gente chama de uma zona diferencial. Ó. Então, essa zona diferencial é isso aqui. Ó. Você cria limites para esse liga e desliga. Então, isso não deixa esse comportamento meio frenético, né? Eu comentei principalmente lá na aula, acho que foi de pressão, temperatura, quando a gente falou, né, sobre pressostato, termostatos, que tem os ajustes ali de zona diferencial, né? Deu um exemplo de aplicabilidade comum desse tipo de modo aqui de controle. Mas essa zona diferencial, ela vai criar um delayzinho, né? Para esse liga e desliga. Então, imagina lá, o exemplo anterior. Eu tenho lá um set point de 50 graus Celsius como ponto de ajuste. Só que o sistema ele não vai ligar ou desligar nos 50 graus exato, né? Ou no 50,1 ou no 49,9. Ele vai ter essa zona de diferencial. Então imagine que a zona diferencial esteja configurada para 5 graus Celsius, para mais e para menos, né? Então o sistema ele vai, por exemplo, começar a reduzir a temperatura, ou seja, talvez fechar a válvula totalmente, né? Quando ele bater 55 graus. Então eu tenho um delay ali, né? Um degrauzinho
de 5 graus Celsius, o que vai gerar uma certa amortização, né, nesses períodos. E aí, de fato, eu vou conseguir enxergar esse intervalo aqui, né, ou seja, essa diferença aqui de tempo em alta, tempo em baixa, né, o tempo de liga e desliga do meu elemento final de controle, né, ou do meu dispositivo lá, né, que está fazendo esse modo on-off. E aí, poxa, para menos vai ser em 45 graus. Então, quando ele bater lá 45 graus Celsius, que de fato, né, vai ter uma mudança de posição no elemento final de controle, tá? Então, esse controle de duas posições com zona diferencial, ele costuma ser muito mais adequado a sistemas, tá? Cara, e não é incomum, galera, não é incomum você encontrar sistemas com saídas ali, né, sendo acionadas por relés eletromecânicos, utilizando o modo de controle anterior, tá? Eu já tive uma experiência já com isso. Foi no navio, na época foi o atendimento para DOF, né? Então, você foi lá, embarcou e o sistema, né? A caldeirazinha que eles tinham lá tinha um painelzinho. Era até um Mitsubishi que estava fazendo o controle desse sistema, aí tinha uma HMzinha na porta do painel. E toda vez que o cara ajustava lá, o pessoal ajustava o sistema de temperatura, ficava essa loucura quando batia o set point, ficava prrr, né? O Kiko na contatora e pum, parava de funcionar o controle, né? E aí a gente chegou lá, poxa, rapidamente, né? A gente que eu falo é empresa, né? Chegamos lá, identificamos essa situação como empresa, né? E falamos com o pessoal que precisava de um ajuste no funcionamento ali, no modo de controle. Aí foi liberado, a gente entrou nos parâmetros do controlador, né? Fez lá primeiro a gente. Dica aqui, tá, pessoal? Se você fazer isso, fica online no controlador, faz backup primeiro, cria uma cópia daquele backup, depois você ajusta a modificação do sistema, tá? Então tem gente que já sai modificando, esquece de fazer o backup do programa original na hora que vai fazer a alteração. E aí, se dá cagada, né? Poxa, você não tem um backup, você vai colocar o quê? Né? O que estava anteriormente, você não vai conseguir restaurar. E aí fica aquela loucura que às vezes você já não sabe mais o que você modificou, como modificou, enfim. E vai dar merda, né? Então, cuidado. Então, pô, a gente chegou lá, fez o backup, né? E fizemos essa adição de zona diferencial, né? Então, como é que eu posso adicionar essa zona diferencial? Um comparador, poxa. Então, o set point é de 50, pega o set point, soma mais essa zona diferencial e no outro, sei lá, no outro lado ali usa uma memória, alguma coisa nesse sentido, para subtrair essa zona diferencial. E aí você compara, né, os valores que estão armazenados no cálculo de subtração e de soma. É exatamente uma soma e uma subtração. É um controlador muito fácil de implementar, tá bom? E agora a gente vem para falar sobre controle proporcional, né? Então, o que é a ação proporcional, né? Ou seja, o controle proporcional, o famoso P, né? O controle P. Então, o controle cuja amplitude de correção é proporcional à amplitude do desvio. Nesse caso, o elemento final de controle se move para uma determinada posição para cada valor do desvio. Blá, 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 teoria, cálculo, e eu não sei o que isso faz, né? Mas, enfim, o que é o modo proporcional, galera? O proporcional significa que ele vai agir proporcionalmente a um desvio do elemento, né? Ou seja, da variável controlada, tá? Porém, ele vai corrigir esse desvio calculando ali em base de um valor de sensibilidade, tá? A melhor posição para que você consiga voltar ou, vamos dizer assim, atingir uma estabilização, ou seja, uma estabilidade no seu sistema de controle. O controle proporcional, essa ação proporcional, gera estabilidade. Então, a variável ela gerou um comportamento, gerou um distúrbio, ou seja, um desvio. Cara, ele só vai agir para fazer ela parar de andar. Então, é como se fosse assim, olha, opa, comecei a andar. Não, não, para aí. E agora fica calma, aguarda, relaxa, respira, que a gente vai ver o que vai fazer com você depois. Então, é mais ou menos isso. Então, a ação proporcional, ela vai usar, né, essa matemática e essa sensibilidade para fazer a estabilização da variável controlada. Ela vai buscar parar ela, vai fazer assim, ó, não quero mais que você se mova. Vai encontrar aquele ponto de equilíbrio para o sistema ficar estável, tá? E aí ele coloca aqui uma matemáticazinha para gente, né? Esse M de T aqui, que é o sinal de saída do controlador. Lembrem, né? Isso aqui tem várias adaptações. Eu estou trazendo um modelo mais clássico aqui de P&D para vocês, de forma que eu consiga explicar de uma maneira simples, tá? Mas ele vai colocar aqui, ó, sinal de saída do controlador vai ser igual ao ganho proporcional, que é a nossa tal da sensibilidade, ok, tá? Vezes, né, o erro. E esse erro, olha que legal, esse erro, se o sistema de controle, o controlador lá, ele não tiver um parâmetro para você ajustar aquele modo de ação direta e reversa, você pode forçar isso calculando a partir do erro, tá?
E é, por exemplo, SP menos SP, né, menos PV ou PV menos SP. Isso vai fazer mudanças também naquela ação, né, no modo de controle também. É interessante isso, tá? Mas ele vai fazer esse ajuste de sensibilidade, né, esse ganho multiplicado por esse erro, mais um valor constante que algumas literaturas, aí, alguns manuais de controladores chamam de bias, né? O modo fixo do controlador. Basicamente, isso aqui é o ponto de estabilização. Ou é aquele ajuste quando o controle estava em manual, tá? Poxa, como é que eu vou explicar isso aqui para vocês? Mas deixa eu imaginar aqui, ó. Imagina o seguinte: você tem lá, o controlador está funcionando em modo proporcional, né? Enfim, e aí existe sempre um ponto de equilíbrio na malha, no sistema. E esse ponto de equilíbrio, muitas das vezes, ele pode ser encontrado, ele pode ser ajustado manualmente. Então, imagine que esse ponto de equilíbrio num sistema de nível, que acho que é mais fácil de entender, represente 50% de abertura de válvula, né? Então, a válvula, quando ela está em 50%, o nível fica estabilizado. Legal. Olha que maneiro. Essa é a minha constante. Então, tem sistema de controle que, quando eu passo ele, né, para manual, e eu dou essa constante e eu depois mudo o modo de controle para automático, ele pegou essa constante e definiu como sendo essa última posição do elemento final de controle quando o controle em manual, né? Quando o modo de controle em manual. Olha que legal. Então, ele já mapeou ali pra gente essa constante, tá? E fazendo essa troca, tá? E, cara, ele vai pegar essa constante como se fosse um ponto de equilíbrio e ele só vai fazer o restante, os ajustes, em cima do ganho e do erro. Então, ele já conhece o ponto de estabilização e fica mais fácil para ele corrigir essa estabilização dentro das faixas ali, né? Dentro dos distúrbios da minha variável controlada. Porque imagina o seguinte, poxa, se 50% estabiliza, seria o melhor dos mundos, né? Ou seja, o mundo perfeito. Caramba, se eu precisar calcular a taxa de abertura da válvula para cima, né? Ou seja, ela vai pegar de 50 para cima. E aí ela vai ter uma resposta até rápida, né? Porque estava estabilizada, ela só tem 50% de curso para cima para conseguir uma ação de controle, não, uma ação de estabilização mais rápida. Imagine lá que deu 70. 70 de abertura, ou estabilizou, e aí as vazões, ou seja, começou a ter uns equilíbrios ali de novo na entrada e na saída. Cara, ele vai estabilizar de novo em 50 rapidamente. Mas agora, se teve uma mudança na vazão, né, por exemplo, do sistema de nível da válvula, e, por exemplo, que está entrando ou saindo do processo, também teve uma modificação e não voltou àquele estado de equilíbrio, aí não, aí ele vai encontrar uma nova posição, né? Mas ele teve como base essa constante aí, tá bom? E tem sistemas em que você vai setar isso manualmente, ou então nem vai te dar exatamente para você setar. Ele mesmo vai encontrar ali o seu autoajuste, tá bom? Mas enfim, a ação do controle proporcional é isso. Ela busca estabilização, e essa estabilização ele vai te dar uma resposta, tá bom? Em cima, tá? Dessa sensibilidade. Mas o que essa sensibilidade vai impactar para a gente numa ação proporcional? Eu digo que é na curva de reação, né? Ou seja, o tempo da curva de reação aí do processo. Então, imagine aqui, ó, a primeira ação, o primeiro exemplo. Se o ganho, ou seja, se a sensibilidade não estiver muito alta, é como se o sistema ele fosse fazendo o quê? Ó? Teve um degrau, né? Set point aqui. Imagine que esse quadradinho aqui é o set point, um ponto de ajuste. E aí, o sistema ele vai fazer o quê? Ele vai começar, né, a subir, porque teve uma movimentação na ação de controle, né? E a variável vai estabilizar, beleza? Notem que até o ponto de estabilização, que foi exatamente aqui, né? Vamos criar um ponto de corte no gráfico. Eu tive esse time aqui, tá vendo? Esse tempinho, né? Essa curva de reação que foi um pouquinho mais lenta. Agora, se eu aumento a sensibilidade, a ideia é que eu faça essa curva de reação ser mais, né, acentuada, né? Mais rápida. Então, como se fosse aqui, ó, um ponto de corte até o sistema estabilizar. Aqui, se a gente for considerar o de cima, foi um tempinho menor, né? Foi um pouquinho mais rápido. Se eu aumento mais ainda o ganho, opa, aqui, né, ele chegou no ponto, mas se eu aumento muito aquele ganho, olha que problemática. Eu já não consigo a estabilização, porque a estabilização não aconteceu nesse ponto de corte, ela começou a acontecer aqui, ó. Então, se a sensibilidade do controlador for alta demais, ou seja, eu não conseguir colocar ela no valor satisfatório, cara, o sistema ele vai ficar mais instável. Então, a sensibilidade não pode ser muito alta, até porque ele é um fator multiplicativo em cima do erro. Então, se eu tiver uma sensibilidade alta demais, cara, às vezes o controle vira um off simplesmente por conta desse ajuste de sensibilidade. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, o quarto exemplo aqui, ó. Se o ganho for mais alto ainda, olha que loucura. Nem estabilização eu consigo, né? O sistema vai ficar como se fosse uma oscilação constante aí.
Então tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo que o melhor método é a tentativa e erro. Porque você vai vir por avaliações, né? Ou seja, aquela sensibilidade que você vai tendo. Vai ver, olha, esse ganho aqui, poxa, o controle está ajustando, está estabilizando bem. Será que eu consigo essa estabilização mais rápida? Você vai aumentando de pouquinho em pouquinho ali o ganho, né? Ou seja, essa sensibilidade. Ou modificando a banda proporcional, né? A faixa proporcional, que já não é talvez um valor cheio, né? Um valor inteiro, mas em percentuais, né? Também que é comum para esse ajuste de sensibilidade, tá? Muito comum em inversores de frequência, né? Inversores de frequência trabalham em banda, em faixas proporcionais, nem trabalham em ganhos. Mas aí você vai pegar esse cara e, poxa, vai colocando, vai ajustando a sensibilidade de pouquinho em pouquinho, para que você consiga sentir esse tempo nessa curva de reação. E a ação proporcional, ela é a primeira coisa que você tem que fazer, cara, antes de pensar em adicionar integral e derivativo, tá? Tem que fazer o tal do P&D. É um passo a passo, a melhor forma é um passo a passo, é seguir uma sequência. Primeiro você chega, busca o ajuste, né, o parâmetro de estabilização. Aí agora eu quero ação integral. Beleza. Aí você ativa o controle integral, né, o modo integral. E aí você vai mudar os parâmetros do integral considerando aquele parâmetro proporcional como base. Então, poxa, mas eu mudei o integral, agora eu vou mexer de novo no proporcional com o integral ativado. Cara, não vai ser a melhor opção. Você vai cagar o seu sistema e você vai ficar perdido, não vai conseguir estabilizar a malha, tá? Vai ficar pior. Então segue esse passo a passo, enxergue nesse passo a passo, né? Pegue essa dica que eu tô falando, que eu tô dando aqui para vocês, até para uma questão de interpretação da própria prova, tá bom? E aí a resposta do controlador, ó, se eu pegar em outro exemplo gráfico, né? Se eu tiver, né, a banda, por exemplo, proporcional muito larga, né? Ou seja, essa faixa percentual muito larga, eu vou ter, né, um controle mais lento. Se eu tiver uma banda muito estreita, né, eu vou ter aqui uma estabilização, né? Uh, desculpa, errei, tá? Eu botei o exemplo gráfico aqui errado. Essa banda muito estreita, o B está aqui embaixo, na verdade, tá? Eu vou ter, né, um valor não muito adequado, tá bom? Agora, se eu tiver aqui, né, um ajuste de banda proporcional correta, eu já vou ter aquele comportamento bem estável, né, suave, eu não vou ter uma movimentação muito brusca, nem do meu elemento final de controle e nem da minha variável controlada. Aqui a gente está avaliando o comportamento da variável, mas eu não posso deixar de levar em consideração que a variável controlada, ela atua em conjunto com a variável manipulada. Então, vou colocar um gráfico, tipo um gráfico aqui em cima, né? Vou tentar exemplificar isso para vocês. Não adianta eu ter um controle, poxa, top aqui, né? Ou seja, uma variável, uma PV estável, e eu ter lá a minha MV assim. Não faz sentido, né? Poxa, eu vou ter um mau comportamento da minha variável manipulada. Isso é ridículo. Então você tem que prestar atenção. Você tem que casar o conjunto do comportamento ali dos seus sistemas, das suas variáveis. O ideal seria eu ter algo como se fosse isso aqui, ó. A variável controlada estável, perfeito, e a minha variável manipulada trabalhando em algo nesse sentido. Ela subiu aqui para manter a correção e depois ela também se estabilizou como quase um comportamento parecido com a MV, como se as duas quase que andassem juntas em questão de dinâmica, tá? Às vezes tem gente que até se confunde, fala, ué, pô, as duas estão se comportando iguais ali? Sim, é porque às vezes a fluidez, né, do movimento está tão alinhado, tão ajustado, que parece que são as mesmas coisas, mas não são. Se você prestar bem atenção, você vai ver que tem diferença, só se parece, né? Então, preste atenção nisso. Não basta você ter essa correção na variável controlada, você precisa ter um alinhamento também com a tua variável aí, tá? Manipulada, ok? Bom, vamos continuar. Então agora eu tenho aqui o controle proporcional mais integral. Aí aqui é onde, né, o pessoal fala, ai meu Deus, já era, vou chorar. Adicionou um cálculo ali matemático que eu nem lembro como que faz, aprendi na faculdade. Ou então eu nem, nem vi isso aqui, né? Eu sou técnico, no curso técnico a gente normalmente não aborda isso aqui. Se aborda, é um curso técnico da NASA, né? Eu nunca vi um curso técnico abordando esse tipo de matemática, a não ser nesse rigor interpretativo, tá bom? É, ou no curso de qualificação, né? A não ser que seja um pós-técnico, enfim, curso de especialização para nível superior, né? Mas eu tenho a adição aqui de uma ação integral. Cara, o que a gente tem que entender na integral para entender esse controle proporcional mais integral? Ou essa ação integral? O objetivo da integral. A integral, se eu for avaliar em relações gráficas, né? Basicamente, tá? Se tiver um matemático, um físico aí, enfim,
um aficionado por números, eu estou tentando ser simples, tá? Não me crucifiquem. Mas imagine aqui, ó, eu tenho uma curva, um gráfico, enfim, uma variável se comportando. A integral, ela basicamente vai buscar calcular a área, né, embaixo do gráfico, vamos dizer assim, tá? Ela vai procurar tentar calcular aquela área ali para tentar analisar também um comportamento, né, um certo desviozinho ali, tá bom? Então a integral basicamente a gente utiliza para isso, para calcular essa área aqui, né, embaixo da curva, né, a área da curva, tá bom? E aí, lendo aqui, né, enquanto a ação do modo proporcional é proporcional ao desvio, a saída do modo integral é função da integral do desvio. Então, deixa eu apagar esse exemplo aqui. Então, imagine aqui o seguinte, ó. Você vai ter o seu ponto de ajuste, né? Imagina lá fixo, e você vai ter lá o modo proporcional funcionando, beleza? Então a PV está aqui. Complementando uma questão que eu não falei do proporcional no slide passado aqui, né? No slide anterior. O proporcional, ele busca estabilização e não corrigir o erro, ou seja, a diferença entre o ponto de ajuste e, né, o set point e a PV, né? Então ele só vai estabilizar a PV. Pô, estabilizou a PV. Está estabilizado. É isso que ele vai fazer. Ele não vai corrigir. Então, quando vocês forem estabilizar, ou então estudar, analisar o comportamento gráfico, o proporcional só fez a estabilização. Travou ela ali. Vai existir o erro. É intrínseco, é característico do controle proporcional. Então, eu preciso agora de alguma técnica, ou algum algoritmo, algum modelo que faça essa correção desse erro, ou seja, que corrija esse desvio. E aí que a integral é interessante, porque ela vai basicamente fazer o quê? Calcular essa áreazinha aqui, né? A grosso modo, claro, né? Ela vai ver essa diferença aqui e vai calcular isso, ou seja, ó, em função da integral desse desvio. Então, ela vai avaliar o quanto que ela precisa corrigir a saída do controlador para reduzir, ou seja, ou eliminar ao máximo essa areazinha aqui, ó, que está causando erro. E aí existe uma adição de um parâmetro no meu modo de controle, tá? Então, a integral, para que ela serve? Para corrigir o desvio, para eliminar o erro entre a PV e a SP. Mas, para eliminar esse erro, você precisa ter um sistema estabilizado. O sistema ele precisa ser capaz de estabilizar, tá? E aí a gente adiciona todo esse bloquinho aqui, que é integral, né? Que é um cálculozinho lá em cima, ó, do nossa saída, né? Desvio nulo, aquele biezinhas, né? Uma constante, tá? É o pontozinho de equilíbrio, mais o ganho, né? A sensibilidade, vezes o desvio, mais, ou seja, olha o cálculo maneiro, né? Ele pegou aquele desvio e somou, né? Aqui a uma taxa, opa, aqui teria umzinho, né? A uma taxa, a um tempo integral. Na verdade, esse tempo integral aqui ele pode ser tempo, de fato, né? Como o controle ele basicamente é como se fosse uma série temporal, né? O tempo integral, o que, que ele vai fazer? Normalmente ele pode ser ajustado, costuma ser ajustado em segundos, minutos, depende muito do tamanho da malha do processo, tá? Mas ele vai calcular assim pra gente, ó, quanto tempo basicamente eu vou ter ali de ação de correção, né? Ou taxa de reajuste é quantas repetições eu vou executar ali daquele cálculo, né? Ou seja, daquela matemática ali para ele tentar fazer essa correção, tá? Então, existem mudanças aqui em tempo integral ou taxa de reajuste, mas é mais comum o tempo integral, tá bom? Então, ele vai pegar esse tempo integral aqui, né? Ou seja, essa matemática e vai fazer uma integração, né? Então, ele vai adicionar, né, essa integral. Então, ele vai pegar e vai calcular, né, essa função do desvio integral, tá bom? Em função, né, do tempo, tá? E é isso, cara. Essa é a ação integral. E aí, ó, o que que eu teria? Eu teria como se fosse a proporcional mais integral, ó. O sistema veio, criou um ponto de estabilização, depois, né, ele vem fazendo o quê? Ele vem corrigindo, ó, diminuindo o erro. Tudo bem que isso aqui, o exemplo gráfico, ele tem muito esses desvios para facilitar a interpretação, tá? Mas isso o controle pode acontecer assim, ó. Tem lá o set point, né, o ponto de ajuste, e ele vai vir, na verdade, imagina que a PV estava aqui embaixo. Ela vai vir, já está estabilizada e vai vir corrigindo, né? Até chegar naquele ponto de ajuste. Vamos voltar aqui, que é legal, ó. Pegar nos gráficos que eu coloquei para vocês da ação proporcional. E olha que bacana, né? Ele fez essa curva de reação, certo?
E nessa curva aqui de reação, ó, ele não corrigiu o erro. Agora, se eu adicionar um integral, não, ele vai corrigir esse erro. Ele vai pegar aqui e vai fazer, ó, aquele set point lá, né? E vai vir, né, nessa curvinha, ele faria o reajustezinho até tentar chegar ou igualar ali o set point, ok? E aí, esse é o comportamento, ok? Do integral. Então, a ação integral, ela vai buscar corrigir o erro que não foi feito pela ação proporcional. O modo derivativo. Então, novamente, para que serve aí o derivativo? Derivativo ou uma derivada, ela é muito utilizada para calcular taxas de variação, né? Então, ela quer ver o quanto que variou, né, um valor ali, né, basicamente. Resumidamente, né? Então, ele é utilizado para verificar taxas de variação. Então, ó, o modo derivativo reage em função da velocidade do desvio, né? Ou seja, não importa o tamanho do desvio, mas sim a velocidade com que ele surge. Então, é a taxa de variação ali quase que instantânea, às vezes, do desvio, né? Ou seja, a velocidade que ele vai surgir. Então, essas taxas de variação, ou seja, esse desvio, às vezes ele demora um certo tempo para ser percebido pelo sistema de controle e isso vai gerar um atraso na correção. Então, como a ação derivativa, né, ela faz essa questão de taxa de variação e ela mede, né, essa velocidade desse desvio, né, ela vai melhorar ou ela vai meio que antecipar ou agilizar a amplitude de correção. Então, é como se fosse um plus, tá? Ou seja, uma melhoria na ação proporcional. Mas, novamente, eu preciso da ação proporcional primeiramente estabilizada ali, funcionando. E aqui um detalhe, a ação derivativa, se o sistema ele for um sistema e a variável já é muito rápida, a ação derivativa ela não se torna tão interessante na prática, tá? Claro que aqui a gente está unindo teoria com alguma avaliação do seu dia a dia para que faça sentido na sua mente todo o contexto, ok? Então, poxa, se eu usar uma ação derivativa em conjunto, talvez, com controle de vazão, né, que é um controle muito rápido, talvez eu consiga aumentar a instabilidade no sistema e não melhorar, né, essa curva de correção, né, essa curva de estabilização, ou essa antecipação em cima do desvio, tá? Da velocidade do desvio. E aí vai ficar complicado para mim. Mas basicamente a ação derivativa, né, ou o controle derivativo, mais o proporcional, ele vai fazer o quê? Ele vai, né, antecipar, ou seja, ele vai melhorar, né, a ação proporcional, tentando fazer com que a estabilização aconteça de uma forma mais rápida, resumidamente, ok? Então, portanto, a amplitude de correção é proporcional à derivada do desvio, ou seja, a saída do modo derivativo é proporcional à inclinação da curva da variável controlada, né? Aquela curvinha de reação lá, ele basicamente vai fazer ela acontecer meio que mais rapidozinho, tá? Então, o que ele vai fazer? Sinal de saída do controlador, né? É o desvio, é o sinal de saída para o desvio nulo, a nossa IAS ali, né? O ganho vezes, né, a derivada em cima do desvio, só que aqui também eu trabalho com tempo, né? Tempo derivativo. Por que o tempo, né? Porque é o tempo que eu vou utilizar para fazer essa antecipação, até porque é em função de velocidade e a variável muda ao longo do tempo. Ok? E aí, né, eu vou ter. Tem até aqui um gráfico para a gente tentar interpretar de uma forma mais objetiva, né, para que vocês consigam entender. Então, se eu tiver um tempo derivativo, né, ou seja, muito grande, por que que a gente fala tempo derivativo muito grande? Aqui é engraçado, é o contrário, tá bom? Porque se o tempo derivativo é muito grande, ele vai gerar, né, uma ação meio que instantânea mais rápida. Mas se eu aumentar demais esse tempo ali, poxa, vai gerar muita estabilidade no sistema, tá bom? Então, eu aumento o tempo, é como se eu estivesse antecipando. Ele é um pouco contrário ao tempo integral. No tempo integral, quanto maior o tempo, menor é a velocidade da taxa da correção, né? Então, ele demora mais tempo para corrigir. Então, se eu diminuo o tempo integral, ele corrige mais rápido. Mas, claro, tem um tempo, eu vou ter que encontrar um ponto de equilíbrio. Ah, eu posso usar, professor, de repente ali um Zegre-Nichols, enfim, tabelas, aquelas tabelas de Cohen-Con, enfim. Eu nem sei se é Cohen-Con, Cohen-Con, enfim. Cara, o nome lá. Eu esqueci agora o nome correto dos modelos. Mas enfim, cara, aquilo dificilmente vai funcionar de uma forma satisfatória, mas você pode usar assim para tentar encontrar, mas no final você vai ter que ficar trocando tudo e vai fazer métodos e métodos na malha convencional, ou seja, no dia a dia você não consegue aplicar aquilo muito bem não, tá? Então por isso que a interpretação gráfica, mais uma vez, eu acho que é a forma mais prática, né, mais usual pra gente. E aí, ó, o tempo derivativo, como ele vai ser essa ação, né, em função da velocidade dos desvios,
Se eu aumento o tempo derivativo, é como se eu estivesse tentando aumentar aquela ação meio que instantânea, ali, aquela taxa de variação, naquele tempo que eu determinei. Então, é como se fosse assim, ó, eu quero colocar um tempo de 10 segundos. Então, eu vou tentar antecipar aquela taxa em mais ou menos 10 segundos para frente, para ele criar uma ação derivativa, né, em cima da proporcional, considerando esses 10 segundos. Então, se o tempo derivativo ele é maior, ou seja, ele é relativamente grande, né, eu tenho essa curva, né, mais rápida. Se ele é médio, né, tem um pouquinho mais lento. E se ele é pequeno, é mais lento ainda. Ou seja, ele vai demorar ali para gerar esse ponto, né, de equilíbrio ali, né? Ele vai fazendo essa taxa de variação mais lentamente, tá? Então, ó, se ele é grande, ele vai distribuindo isso, ó, ao longo do tempo, né? Ou seja, ele vai dispersando. Se ele é médio, né, ele vai fazer mais rápido, né? Ou seja, vai fazer aquela ação mais rápida, vai diminuir, né, nesse tempo médio, né? Ou seja, e se o tempo é pequeno, né? Ou seja, ele vai fazer, ou seja, o tempo derivativo, né, é pequeno, ele vai fazer aquilo mais instantâneo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma observação para falar para vocês sobre o tempo derivativo. Não, acho que é isso. Tá? Então, se eu aumento, maior o tempo derivativo, ele vai ter a ação mais rápida, né? Mais rápida não, né? Mais diluída ali ao longo do tempo. Tá? E aí tem controle proporcional integral mais derivativo. Então, o controle proporcional integral mais derivativo. Calma aí, na verdade, eu vou voltar aqui. Eu acho que, na verdade, esse gráfico aqui não, eu acho que não ficou tão claro. Acho que é essa a dúvida. Isso aqui depende, tá? Esse grande aqui, eu vou eliminar isso aqui, para você não se confundir. Eu acho que ficou confusa a explicação. Eu acho que. Não, eu acho que eu não interpretei bem aqui com vocês o derivativo. Mas, melhor. Deixa eu desenhar até um outro gráfico aqui. O derivativo, se eu aumento muito o tempo, na verdade, não. Aqui tá meio invertida essa lógica aqui para mim. Eu vou ter uma curva de reação mais rápida, na verdade. Tá? Ela vai ser mais instantânea. Então, eu não sei bem o que, que esse gráfico, eu peguei de uma referência, mas eu não sei bem o que, que ele colocou com essa ação aqui. Mas na prática, se eu coloco o derivativo maior, né, ele vai gerar essa curvinha aqui, ó, mais rápido, tá? Então aqui eu vou desconsiderar esse TD que eu coloquei como exemplo, né? Vou descartar esse exemplo aqui. Se eu tenho uma curva, ou seja, um tempo menor, né, ele vai fazer o quê? De correção. Ele vai fazer essa ação proporcional mais lenta. Então, na verdade, na prática mesmo, o tempo derivativo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai aumentar a velocidade da curva de reação. Cara, eu fiquei agora até meio bolado com isso aqui. Eu coloquei para vocês. Deixa eu botar aqui de volta. Eu vou deletar isso aqui porque eu acho que a interpretação não ficou legal, tá? Então, eu vou criar um novo gráfico aqui para vocês, para ficar mais simples com o convencional, ou seja, na interpretação convencional. Então, eu vou pegar aqui, vamos imaginar que eu tenho a ação proporcional, tá? Essa ação proporcional. Se eu for aplicar o derivativo, eu vou ter o quê? Se aumentar esse tempo, né? Ou seja, para ele gerar uma ação mais rápida, eu vou ter ele aqui, ó, nos controladores convencionais, ele vai fazer essa curva, ó, mais rápido, tá? Se eu aumentar muito, vou pegar uma preta aqui, ele vai fazer isso. E aí ele pode acabar gerando a estabilidade até, de fato, o proporcional funcionar. Então, na verdade, o tempo derivativo, ele vai aumentar essa amplitude, ele vai trabalhar em cima dessa taxa, tá? Em base aí, né? Essa taxa de variação em base da ação proporcional, da velocidade do desvio. Então, ele vai ter a diminuição, né, nessa curva de reação, porque ele vai tentar compensar um comportamento, tá bom? Então, bora lá. E ação proporcional integral mais derivativo. É a junção dos três, né? Então, aqui é o exemplo do proporcional integral mais derivativo, ok? Eu vou ter o quê? Eu vou ter os três controles funcionando. Ó. Deixa eu até destacar a linha aqui para vocês. Aqui, esse gráfico.
Então ele vai vir, né, o sistema, ó, vai fazer a estabilização, vai vindo corrigindo, né? E ele vai ter o quê? Olha aqui, ó, a curva de reação, ó, mais rápida, ó. Olha aqui, né? Então nesse primeiro ponto de resposta, ele reage mais rapidamente, vai dar um overshotzinho nesse exemplo. Lembra, isso aqui é um gráfico de exemplo só para facilitar aí a quesito de interpretação, tá? E aí ele vai vir diminuindo o erro em função do tempo aí, né? Até gerar, né, o seu ponto de ajuste. Mas eu vou tentar também colocar um outro gráfico aqui, né, que eu gosto de fazer os desenhos para ir explicando. Mas ponto de ajuste, set point, ele vai pegar a minha PV, vai fazer, né, a correção, tá? Ou seja, vai aumentar ali, vai fazer aquela taxinha de variação para ser mais rápido e menor a curva de reação, buscando a estabilização, e aí depois, ó, ele vem fazendo a correção com ajuste integral. Então, aqui é como se fosse uma opção do derivativo. Aqui, né, é o proporcional funcionando, ó, até aqui. E aqui é o integral fazendo a correção. Né? A P, I e o D funcionando no sistema de controle. Perfeito? Eu coloquei um exemplo aqui de uma implementação que eu fiz numa malhazinha de controle, né? Uma malhazinha da Smart, comum em muitas escolas técnicas. Tá? Então, essa malha aqui, basicamente, ela tem um transmissorzinho de vazão, né? Tem uma plaquinha aqui de orifício. Tem um reservatório, né? Um tanque principal. Na verdade, tem um tanque principal, tem um reservatório. Nesse tanque principal tem um elemento de temperatura, né? Alocado aqui num transmissor de temperatura. Tem um transmissor de nível, né? E tem lá uma resistência de aquecimento, tem chaves de nível alto, chaves de nível baixo. Enfim, tem um elemento final de controle aqui, uma válvula de controle. Uma bomba para fazer a circulação, né, do produto que sai desse reservatório, passa aqui pela válvula e entra no reservatório. Tem um sistema de válvulas aqui manuais, né? Essa válvula aqui é um bypass. Principalmente se eu quiser fazer a remoção dessa válvula proporcional, ou então gerar um controle manual também, desabilitando a entrada e a saída desse ponto. E tem algumas outras válvulas, enfim, purgas, né? Alimentação dos sistemas externos, enfim. Mas considerando essa malha aqui, eu trouxe um exemplo de como que seria uma implementação, né? Bem resumida. Eu fiz num controlador da Siemens, um S7300, para controlar o nível, né? Para estabilizar o nível dessa malha aqui. Então, como é que eu poderia pensar logicamente na estabilização do nível dessa malha de controle? Eu ligaria a bomba, vazão contínua, né? Ou seja, constante da bomba. O controle, né? Ou seja, a vazão do produto que entra no reservatório eu controlo pela válvula, tá? Essa válvula proporcional. E o nível do reservatório eu vou controlar aqui, né? Eu vou medir por esse transmissor indicador de nível que está instalado aqui no reservatório, beleza? No caso, o controle em questão que eu coloquei aqui, né, que eu fiz, é um controle do tipo feedback, tá? Então é um controle de nível funcionando com feedback. Então eu só tenho o nível como variável controlada, elemento final, a vazão, né, na válvula de controle. Eu não utilizei a informação do transmissor indicador ali de vazão, né, do FIT, que, enfim, não fez parte do meu controle, mas seria um bloco aqui, ó, que eu tenho um bloco PID dentro do controlador da Siemens, né? Então, esse bloco, o que eu fiz na parametrização? Ó? Eu passei um valor que vai ser o set point, eu passei um dado, né, que é a minha PV, né, que é a variável controlada, no caso é o nível. Então, essa parte aqui do bloco, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está monitorando, né, o valor do nível, tá? O meu set point é o quanto que eu quero desse nível, eu coloco aqui em porcentagem, ok? Então, ele tem um ajuste interno desse bloco, esse bloco já faz um cálculo para tratar isso como porcentagem. Eu tenho aqui ó, um valor manual, né? Então, quanto que eu vou jogar no elemento final, ou seja, na saída do controlador, né? Para fazer a abertura ou fechamento da válvula. Quando o controle é em manual. Mas olha que legal, eu utilizo isso aqui como feedback. Isso aqui é jogada, tá? Isso aqui é macete, vamos dizer assim. Eu faço uma realimentação do valor da saída para esse parâmetro aqui manual. Por quê? Pense o seguinte, normalmente os controladores, quando eu passo ele para manual, eu vou ter um set point, né, direto ali, ou seja, um set point manual, né? Que não é um set point, na verdade, é o valor de saída que eu quero diretamente. Só que imagine o seguinte, eu estou lá controlando o nível, beleza? E aí eu tenho colocado aqui no manual 30% de abertura de válvula, ok? Beleza? E aí, o que acontece? Eu passei o controle para automático, tudo bem? O controle foi para automático. Quando eu passo esse controle para automático, o valor de saída vai mudar. Imaginem que agora a saída está em 70%. Se de alguma maneira eu fosse passar esse controle para manual,
O que aconteceria aqui, né, é que automaticamente ele pegaria esse valor de 30% e jogaria na saída. Ele faria aqui, ó, pum, sairia automático do 70 que foi calculado no controlador, né, no modo automático, e colocou em 30% a saída. Isso às vezes não é positivo para o meu sistema. Por quê? Porque quando eu passo para o manual, eu quero às vezes poder só fazer alguns ajustes leves no meu sistema. E eu não tenho a intenção de jogar a variável de novo lá, ou seja, a saída em 30%. Eu gostaria que ela se mantesse no último valor calculado pelo bloco, né, pelo controlador. Então, eu gosto muito de pegar e fazer uma realimentação desse valor de saída nesse parâmetro de ajuste manual. Porque a ideia é o quê? A saída está em 70%, mas no modo automático, ele também está fazendo a atualização aqui nesse parâmetro, né? Do modo manual, né? Do dado ali quando o controle manual. Então, quando eu passar o controlador para modo manual, ele vai pegar esse 70% e vai jogar aqui para mim automaticamente, ok? E aí, eu passei para manual, o controle mantém, né, aquela memória ali, e aí dali eu posso fazer uns ajustes. Né? Aí o bloco, ó, tem um ajuste para ganho, para tempo integral e tempo derivativo. Né? Ou seja, isso tudo vem ó, num bloco de controle P&D. E aqui eu não estou calculando nada, cara. Aqui ó, eu estou parametrizando e eu vou fazer esses ajustes, esses valores, analisando aqueles comportamentos gráficos. Né? Aí tem aqui ó, seleção dos modos de controle. Ó. Então, normalmente um bloco, né, quando a gente vai trabalhar no P&D, a gente seleciona quais os modos de controle que a gente quer. Então, eu quero só o proporcional. Eu venho aqui e habilito, né? Fecho um contato. Lembra do ladder aí, na aula de CLP? Eu vou fechar esse contato e vou habilitar o modo proporcional. Ah, não, eu quero o modo proporcional integral. Beleza, vem aqui e habilita o integral. Agora eu tenho proporcional integral. Ah, não, eu quero derivativo. Então aciona aqui, ó, o derivativo também. Então eu tenho proporcional, integral e derivativo. Ou seja, os controles, os modos de controle ali, né? A gente vai habilitando no sistema real, tá? E aí tem, né? Ah, o controle passa para automático, manual. Isso aqui são outros blocos, outros parâmetros que é do Siemens. Não faz muito sentido explicar para vocês agora, tá? Mas enfim, é só para mostrar para vocês como que a gente utiliza esses dados num programa, né? Num bloco do controlador de fato. Aí eu trouxe o Siemens. E aqui eu montei um supervisóriozinho para dar de exemplo, né? Então tem aquela malhazinha, né? Coloquei os dados daquela malha sendo monitorados no supervisório, né? Então botei os displays. Então tem temperatura, nem estou usando temperatura, foi só para monitorar mesmo, mas o nível, ó, nível em 35%. A abertura da válvula aqui nesse momento, ó, do print, está em 51%. Então, ó, qual era o meu set point? Meu set point foi em 35%. Então, qual é o valor do meu nível? 35%. Aqui eu ativei o quê? Ó? Aqui embaixo eu ativei o controle proporcional, né? Na verdade, eu adicionei o controle TI, né, o integral, e o KP aqui para o proporcional. Na verdade, isso aqui é um controle P&D, mas eu estou usando só as ações a integral né, e a proporcional. Não estou usando a derivativa nesse exemplo. Ó. O controle está em modo automático. Tá? E aí, como que se comportou? A variável ela estava só com modo proporcional, ó, inicialmente. Certo? A partir do momento em que eu fiz a adição, né? Ou seja, eu habilitei a ação integral, ó. Olha o que a ação integral ela começou a fazer. Ó. Começou a corrigir o erro. E olha aqui o meu elemento final de controle, pessoal. Nessa atividade aqui, ó. Ele começou a mudar o seu valor, calculou um novo valor de saída e depois ele buscou a estabilização perto da onde? Olha que legal aqui, ó. Do ponto onde ele estava em equilíbrio anteriormente. Então, entenderam a dinâmica aqui? É analisar o comportamento desses modos de controle e ir avaliando de forma gráfica. E aquilo, é tentativa e erro, você vai ajustando valores. Então, quanto é que ficou o meu ganho aqui? Ó? O meu ganho foi de 3, valor 3 absoluto, né? Então, é 3 vezes o erro, né? Então, vamos pegar aqui o erro. Aqui está em 5%, né? 15% mais ou menos. Ó. Então, ele vai fazer 3 vezes, né? Mais ou menos esses valores ao longo do tempo, né? Então, ele vai tentar jogar aí umas correções proporcionais, né, a esse set point. Só que aqui não vou conseguir mostrar esse erro agora, porque aqui não é ação proporcional, né? Eu até dei mole, eu podia ter colocado um outro gráfico aqui, não me atentei a esse detalhe. Mas só da ação proporcional funcionando aqui com ganho para vocês na forma prática, né? Nesse exemplo de simulação aqui. Acabei que eu só mostrei o integral. Mas se eu tivesse aqui a ação proporcional funcionando, ele teria pego esse erro aqui, ó, e teria multiplicado por esse 3 numa ação, né? E depois teria buscado a estabilização, tá? O tempo integral, 30 segundos, né? Então, essa correção, ele vai pegar basicamente aqui ao longo de 30 segundos, né?
e vai tentar fazer essa correção, distribuir esse reajuste ao longo de 30 segundos. O tempo derivativo não está ativado, então ele fica em 0 também e não está ativado. E é isso. A MV está mais ou menos aqui em 51%, aquele ponto de equilíbrio, né? Eu considerei para essa malha, né? Lá eu consegui fazer o ajuste perfeito. E consegui mostrar para vocês o comportamento. Aqui foi um exemplo de um distúrbio. Então, ó, quando o modo do controle está funcionando, né? O controlador está em modo automático, turma. Se eu tive que causar um distúrbio, né? Então, onde é que foi o distúrbio? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, eu basicamente abri e fechei a válvula, né? Fui lá manualmente, abri e fechei, né? Para causar esse distúrbio. E aí, o que aconteceu? Ó, o controlador, ó, a saída, ela corrige de forma automática. E ela vai fazer o quê? As estabilizações do controle, né? E a correção baseada no integral. Okay? Então, prestem atenção. Ó. Notem que o elemento final de controle e a PV, eles buscam trabalhar de forma estáveis, né? Então, não é aquela coisa de a MV vai ficar maluca, como eu falei no início da aula. Você tem que buscar o equilíbrio entre o comportamento delas. Mas, galera, enfim, caramba, essa aula já estou aqui numa hora e meia, né? Falando pra caramba. E é isso, pessoal. Foi a forma mais básica que eu encontrei assim de explicar, né, o controle automático, esse algoritmo PID, as análises gráficas, meio que um passo a passo aí para vocês. Okay? Espero que vocês tenham gostado. Né? Obrigado aí se você ficou com a gente até o final, né? Assistiu essa aula até o final. Novamente, não deixe de deixar o seu like e seguir o canal e fazer parte da nossa comunidade. Valeu, pessoal? Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Um beijão!